Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? Você que nos assiste, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua casa, na sua vida, na sua família. No nome santo de Jesus. Eu fiz questão de hoje trazer essa palavra, uma palavra que eu ministrei ela aqui no final do ano. E a palavra de Deus, querido, quanto mais você lê, quanto mais você estuda ela, Deus está sempre trazendo algo novo para o nosso coração. E quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos as pregações, mais nós aprendemos das coisas de Deus. E tenho certeza, querido, que Deus continuará ministrando hoje no teu coração os propósitos de excelência que Deus tem para cada um de nós. Propósito esse que ele depende de mim e de você, buscar o Senhor para conseguirmos conquistá-lo. Amém? Abre aí a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até o 12. Nós precisamos saber, querido, qual foi o propósito que nos trouxe hoje aqui. O que te trouxe hoje aqui nesta noite? Qual é esse propósito? Amém? Nós precisamos saber de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para que eu esteja aqui hoje, nessa noite fria, nessa noite que eu poderia estar em casa, mas você tem um propósito no teu coração e você está aqui. Você que nos assiste, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Abaixaram aí? Vamos ler? Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair em um, levanta o companheiro, e aí, porém, do que estiver só, pois caído, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O corpo, três dobras, não se rebenta com facilidade, ou se rompe com facilidade. Você que está de pé, pode sentar. Como eu estava dizendo, querido, qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito que você tem para que está aqui hoje? No livro de Provérbios, capítulo 11, 28, ele diz o seguinte: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aí tem uma outra tradução aqui que ela diz assim: uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por... Deixa eu ler de novo aqui. Comi a vírgula aqui. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta e um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Sou eu e você, amém? Você deseja isso no teu coração? Você deseja isso para a tua vida? Nós precisamos desejar isso para nós. Nós precisamos desejar esse propósito para o nosso coração. Ser árvore frutíferas, árvores que dê fruto,
árvores que crescem aonde ela for plantada. Aonde for lançado, tenho certeza que Deus vai fazer da tua vida alguém que venha multiplicar o reino de Deus. Você, querido, nasceu de acordo com o propósito de Deus para cumprir os propósitos dele, de Deus. Nós nascemos por propósito de Deus. A minha e a sua vida, ela precisa ser pelo propósito de Deus. Não pode ser apenas os meus propósitos. Não pode ser apenas o que eu quero que seja. Porque muitas das vezes, o que eu quero não é aquilo que Deus quer naquele momento que eu talvez estou ansioso em buscar ou receber. Mas quando você deseja no teu confiando em Deus, Deus fará que você vença tudo aquilo que você tem imaginado, tudo aquilo que você tem apresentado diante dele. Os motivos, querido, que nos dá esperança para viver com excelência. É um dos propósitos que nós precisamos ter com Deus. Existe um motivo na tua vida, querido, que vai te trazer esperança. E esse motivo é Deus. Esse motivo é o Senhor. Querido, não adiantaria eu subir nesse altar, estar talvez falando de doenças, de pandemia o tempo todo, e esquecer dos propósitos que Deus tem para a igreja dele na terra. Porque se eu parar, se a igreja parar somente com as preocupações de tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, nós não vivemos os propósitos de Deus, porque Ele tem propósito para mim e para você. Eu não vou viver os propósitos que Deus tem, porque eu vou me preocupar o tempo todo com as circunstâncias. E elas são grandes, elas são terríveis, para tentar nos destruir e nos abater. Mas eu preciso entender que o meu propósito que Deus tem comigo, o que eu tenho com Deus, me fará crescer diante de todas as circunstâncias. Amém? Aleluia. Melhor que ele é ter, lá no versículo 9, diz assim, melhor é ter companhia do que estar sozinho. Ou seja, é melhor para você prevalecer, é melhor que esteja de 2 em 2. Querido, tudo que você vai fazer, claro que hoje as situações, as circunstâncias, talvez não tem como você estar tanto em comunhão com o outro. Mas você tem um telefone, você tem um WhatsApp, você tem aí algo que você pode entrar em comunhão através de falar, ainda à distância. Jesus, quando ele prepara ali os seus discípulos, ele envia o quê? De 2 em 2. Para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque se um escorregar, um vacilar, ou se a prova for mais forte para um do que para o outro, aquele que está resistindo, aquele que está firme, ele vai dar as mãos e vai levantar aquele que está caído. É assim será, assim é a igreja do Senhor. Assim sou eu e assim é você. Deus tem levantado, querido, pessoas para viver os propósitos dele nessa terra. Nós temos aqui, toda terça-feira, que o pastor Fábio ele tem ministrado para a liderança propósito. E esses propósitos, eles precisam estar enraizados em nós, em nossa mente, em nosso coração. Para que nós entendemos, querido, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Aquilo que Deus quer que a igreja viva. Aquilo que Deus quer que a igreja comece a entender para um grande crescimento. Por que, querido, eu estou aqui novamente trazendo essa mensagem? Porque cada vez que eu falar algo que Deus ministrou no meu coração para a tua vida, você vai aprender mais e mais. Porque muitas das vezes, queridos, a palavra que às vezes nós recebemos, parece naquele momento que ele vem como uma brasa dentro de nós, mas se bobearmos, quando chegarmos daquela porta para fora, a gente começa a conversar uma coisa, conversa outra, aquilo vai escapando da mente da gente. Eu estava no culto. O que está acontecendo? É a falta do propósito. É a falta de você entender aquilo que Deus tem para a tua vida. É a falta de você parar e analisar que você precisa estar fortalecido como um cordão de quê? De 2 dobras. Ele não rebenta, ele não resiste. Mas só aqueles que permanecerão conhecendo aquilo que Deus tem. Permanecendo fiel a esse Deus. E ele continua firmado nos propósitos de Deus.
se permanecermos, queridos, vivendo momentos que Deus tem para cada um de nós, se continuarmos buscando, se continuarmos nos entregando ao Senhor, nós iremos viver com excelência. Iremos viver como alguém que tem entendido aquilo que Deus quer para nós. Jeremias 17. No versículo 7 ele diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Querido, nós seremos benditos nessa terra se confiarmos no Senhor. Muitas das vezes, querido, nós fazemos tantas perguntas para nós mesmos. Começamos a perguntar o que quero para a minha vida. Ou seja, o que eu quero durante esse ano que eu estou vivendo. O que eu devo fazer durante esse período que eu estou passando, esse momento de quarentena. Quais são os meus objetivos? Isso muitas das vezes são as perguntas que nós fazemos. São muitas das vezes que nós paramos e ficamos nos perguntando. E às vezes devemos estar ali dobrando nossos joelhos e falando com o Senhor: Senhor, o que vai ser de mim? O que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu e você, querido, não somos capazes de desvendar o mistério que Deus tem para mim e para você. Nós, como homem natural, muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer para nós. Mas quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a pedir a Deus o entendimento, a sua história começa a ser mudada. Porque Deus começa a entrar na direção daquilo que é seu. Deus começa a entrar na direção da tua vida. Começa a mostrar para você o que é para você. Somente Deus, que Ele pode nos revelar os seus propósitos. Tudo aquilo, querido, que sonhamos, projetamos para o nosso futuro, precisamos pedir um direcionamento de Deus. Precisamos pedir uma direção de Deus para que conseguimos realizar esses propósitos. Eu preciso pedir a Deus. Você precisa pedir a Deus. Qual é o propósito? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Querido, Deus pode mostrar, querido, como ter uma excelência com propósito na presença dEle. Deus pode abrir os seus olhos espirituais. Nós, como homens naturais, nós não conseguiremos ver com os que tem no reino espiritual. Mas se você olhar com um olhar espiritual, você consegue enxergar longe. Como o pastor Fábio sempre diz aqui, você não precisa talvez ter a minha fé, a minha garra, mas olha com o meu olho, olhar com um olhar espiritual, olhar a visão do crescimento, olhar a visão daquilo que Deus tem para cada um de nós e tem para essa igreja. É isso que nós precisamos. Olhar com um propósito, lá na frente, algo vai acontecer. Você que nos assiste nesse momento, tenha propósito na tua vida. Não se pergunte o que deve fazer, o que você quer fazer. Apenas se for para Deus você pode fazer isso. Mas para você mesmo, não adianta você se perguntar. Porque há momentos que nós somos muito naturais. E não conseguimos entender o que é espiritual. Mas se você passa a ser alguém espiritual, você vai entender os propósitos de Deus na sua vida. A Bíblia nos diz que a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. E Ele que mantém todas as coisas ou todas as pessoas com vida. Amém, querido? A vida de todas as criaturas, todas elas, está na direção de Deus.
Querido, tudo que nós imaginamos está na direção de Deus. Tudo que você está vendo acontecer está na direção de Deus. Querido, não cai um fio de cabelo, não cai uma folha da árvore, sem que Deus não permita. Tudo que acontece é permissão de Deus nas nossas vidas. Se passa aprovação, Deus está permitindo para você crescer. Se conquista algo, Deus está permitindo para que você veja que aquela aprovação que você passou, você está se alegrando nele, que você venceu. Você precisa acreditar, você precisa crer que isso é Deus em tua vida. Isso é o que Deus pode fazer em teu favor. Vamos permanecer unidos no propósito, com pensamentos positivos, porque Deus vai fazer, querido, o melhor na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso. O melhor de Deus vai vir. Ele está por vir. Creia, tenha fé. Não tenha medo das circunstâncias, mas se revista do poder de Deus. Se revista daquilo que Deus tem para a tua vida. Existem às vezes alguns caminhos que Ele nos leva a andar por becos, nos leva a andar por atalhos, mas o caminho que vai te levar para o céu, mas o caminho que vai te levar para compreender a palavra de Deus, é somente Ele. Somente ao Senhor. Somente a Cristo, que é o verdadeiro caminho. Somente Ele pode te mostrar e designar a tua vida que você está indo em direção certa. Não ande por atalhos, não ande por becos, porque senão vai te levar em lugares errados. Não corte caminho. Vá no caminho que está indo em direção a Jesus. Vá no caminho que está indo em direção dos propósitos de Deus para a tua vida. Esse é o caminho certo para nós. Esse é o caminho certo para a igreja de Cristo. Caminho que nos leva a algo sobrenatural de Deus. Caminho que olhos não viram, ouvidos não ouviram. E jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Esse é o caminho que Deus quer para você, querido. Olhares humanos não conseguem enxergar. Ouvidos humanos não conseguem ouvir. O que Deus tem preparado para uma igreja que vive em propósito, em prol de buscar, em prol de se entregar, de um grande crescimento, de uma igreja que Ele levantou na terra. É isso que Ele quer para você, é isso que Ele quer para a minha vida. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Deus nos escolheu e nos separou para isso, querido. Não existe, querido, outro caminho ou lugar para viver a excelência de Deus. Não existe outro caminho para ter uma vida com a sua família, com uma excelência de Deus, a não ser na casa de Deus. Pastor Fábio fala muito isso. Quer viver uma vida de excelência com a família? Viva na presença de Deus, na casa de Deus. O melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Eu às vezes fico imaginando, se hoje talvez não tivesse a presença de Deus, e começar a ver essas circunstâncias, como é que seria a minha mente, como é que ficaria? Eu creio que eu ficaria apavorado. Eu creio que se eu não tivesse Jesus no meu coração, e quando ligasse ali a televisão, aquelas doideiras ali, de tudo que você vê acontecer, de morte pertinho da gente, de tantas tragédias, de pessoas que nós conhecemos, vendo tantas desgraças, eu creio que talvez, vamos dizer assim, até pira. Mas graças a Deus, nós temos um Deus que tem nos sustentado. Graças a Deus, que nós temos um propósito de viver para Ele. Para as coisas dele, com a nossa vida, com a nossa família, na casa do Senhor. Esteja, querido, forjado em Deus.
Não tome decisões precipitadas para que o seu foco de tudo que você deseja, de tudo que você tem buscado, do seu planejamento, para que ele venha dar errado. Mas esteja no propósito de Deus, que Deus vai cumprir todos eles em tua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa tomar posse disso. O que Deus quer para você, querido, é muito mais do que pensamos e imaginamos. É muito mais além. E às vezes nós queremos parar no tempo e estagnar e achar que nada está acontecendo em nosso favor. Mas é apenas um engano, querido, está acontecendo sim. Talvez você está passando por um período de uma provação que você não consegue ver que ainda há uma solução para todos esses problemas. Parece que não está acontecendo em nosso favor. E é verdade isso. Às vezes eu me pego, eu mesmo, falo, meu Deus, parece que as coisas... Você pensa que o troço está melhorando, daqui a pouco começa... A nossa confiança no